Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, sou a autora deste projeto que está presente nas redes sociais, mas também num site www.dicasdafarmacêutica.pt, onde poderão subscrever a nossa newsletter Self-Care News, que sai todas as quintas-feiras por volta das 5 da tarde. E amanhã não será exceção e trazemos-lhe mais uma entrevista, desta vez a uma marca portuguesa, que eu não vou revelar qual é, para que fiquem curiosos e subscrevam a nossa newsletter no nosso site. E várias dicas, como sempre, que gostamos que preparamos com todo o carinho e que gostamos muito de partilhar convosco através dessa forma escrita que é a nossa newsletter. Como muitos já sabem, a nossa palavra de ordem para este ano 2023 é autocuidado. E, como muitos também já sabem, estamos aqui já quase que no nosso countdown do nosso evento, o Self-Care Market and Summit, que vai ter lugar esta primeira edição em Lisboa, na Cordoaria Nacional, no fim de semana de 25 e 26 de março. Por isso podem já agendar, reservar essas datas, esse 25 e 26 de março, na vossa agenda. E até esse fim de semana, aqui nos nossos diretos das quartas-feiras, estamos a apresentar os parceiros, as marcas e também os oradores que estarão presentes. E hoje eu tenho o prazer de ter como convidado o fundador de uma das marcas que estará presente no Self-Care Market and Summit e, ao mesmo tempo, um dos oradores do nosso programa que tem 32 talks e várias masterclasses. Por isso, sem mais delongas, vou chamar de imediato um dos fundadores da Blanky, esta marca portuguesa sobre a qual hoje vamos saber mais um bocadinho, que é o Pedro. Olá Paula, boa noite. Olá Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e por esta oportunidade de falarmos aqui um bocadinho. Ora, antes de começarmos a nossa conversa, eu, pelas stories de ontem e de hoje, já percebi que a Blanky tem imensos fãs e já percebi também que desperta imensa curiosidade esta temática dos cobertores pesados. Mas antes disso, eu gostava de contar assim muito brevemente um bocadinho do percurso do Pedro e como é que chegou hoje aqui e que criou e fundou esta marca portuguesa, que já vão ver que é uma marca de referência e que traz aqui um conceito inovador muito interessante. E eu vou ler aqui para não falhar nada. E eu gostava de dizer que o Pedro é licenciado em Economia pela Nova SBE, é mestre em Finanças pela Católica Lisbon SBE, eu vou ser breve, mas foram precisos mais de 30 anos, 10 deles a viver fora de Portugal e mais de 50 países visitados, para que o Pedro decidisse criar a Blanky, que é uma marca inovadora na área do sono em Portugal, e já vamos ver porquê. O Pedro e o seu amigo Ricardo, também o outro fundador, decidiram criar esta marca inovadora do têxtil em 2020. Foi assim um super desafio, porque foi mesmo no início da pandemia. É verdade, foi mesmo no início da pandemia e foi, quer dizer, era uma altura muito estranha. Foi uma coisa que nós na altura tivemos todo esse desafio, não é? Das coisas estarem fechadas. Eu na altura também vivia fora de Portugal, portanto houve todo esse desafio. Mas Paulo, se me permite, eu até quero puxar um bocadinho atrás. Só por algumas das coisas que referiu e até pela história da Blanky, de como é que nós criámos a Blanky, e até porque pronto, as pessoas não sabem, mas nós tivemos algumas conversas anteriores a isto. E a Paula, ainda há 5 minutos, quando nós estávamos a fazer o teste, estavas a referir ao tema do sono e das pessoas terem interesse e do interesse na Blanky. Eu acho que o interesse da Blanky, mais do que nos cobertores pesados, que é uma maneira de nós resolvermos insónias, etc., e já lá vamos, o interesse vem mesmo na parte do sono. As pessoas às vezes não sabem isto, mas nós, por exemplo, nós ainda hoje, em que já conseguimos justificar uma série de coisas sobre o universo, sobre como é que o nosso corpo funciona, sobre uma série de coisas, e temos uma engenharia incrível, nós não conseguimos explicar como é que o nosso cérebro funciona. Conseguimos explicar para aí 15 a 20%, acho que a percentagem ainda mais ou menos dentro desse nível, mas não conseguimms explicar completamente como é que o nosso cérebro funciona, como é que nós somos seres conscientes, enquanto que os animais não têm essa consciência, ou o que é que seja, e não conseguimos explicar porque é que dormimos, que é uma coisa giríssima. Nós não conseguimos justificar porque é que nós precisamos dormir, porque é que precisamos dormir as horas que precisamos dormir, e porque é que sonhamos, por exemplo. Contudo, tudo isso, o no sono fundo, é universal e exatamente, todos os animais
Até as plantas dormem. Exatamente, exatamente. E nós não conseguimos justificar. E depois, eu acho que parte da curiosidade basicamente vem daí, que é, como nós não conseguimos justificar, como é uma coisa que nós não percebemos, nós às vezes esquecemos um bocadinho do tema. Mas notamos o impacto quando ele corre mal. E a Blanqui Ou não basicamente... valorizamos. Exatamente. E a Blanqui basicamente vem daí. A Blanqui vem de eu e o Ricardo termos vidas super atarefadas. Por causa disso, provavelmente por descurarmos a parte do sono dentro do nosso daquilo que nós hoje em dia chamamos um triângulo de healthcare e de self-care, que é comer bem, exercício físico e dormir. Nós hoje em dia temos esse triângulo, mas eu e o Ricardo provavelmente somos bons exemplos de acharmos que não era um triângulo, de acharmos que era uma linha, uma balança quase. Se comermos bem e nos exercitarmos, se calhar estamos bem, temos uma boa saúde. E acho que houve uma altura em que eu basicamente, se calhar primeiro do que o Ricardo, porque a história vem um bocadinho daí, me apercebi de que não, de que na realidade havia aqui uma parte que me estava a falhar completamente, era a do sono. E eu acho que isso é a primeira coisa que as pessoas normalmente gostam muito da Blanqui, porque são pessoas normalmente que se aperceberam disso, que se aperceberam que elas próprias... Ricardo, e o número das pessoas que dormem mal no mundo é de facto preocupante. No mundo e em Portugal. Sim, as estatísticas mostram que uma em cada 3 pessoas em Portugal tem problemas de sono, umas mais graves, outras menos, mas uma em cada 3, que é um número completamente assustador. E eu acho que o que falta, ou não é o que falta, mas o que se calhar as pessoas têm menos awareness é do impacto que isso tem na vida delas, ou seja, do impacto que dormir mal tem. E a Blanqui surgiu daí, a Blanqui surgiu de eu ver o impacto que dormir mal tinha na minha vida, porque basicamente eu aos 30 e poucos anos não conseguia dormir uma noite seguida, acordava 3, 4 vezes durante a noite, tinha imensas insónias. Essas insónias levavam a que eu tivesse menos criatividade, menos paciência para falar com pessoas, para resolver os problemas do dia a dia, para trabalhar, para o que quer que fosse, menos energia para o fazer, menos energia para depois chegar ao final do dia e ir ao ginásio ou o que é que seja, menos paciência para comer bem, porque às vezes depois há estudos giríssimos que mostram que isto está tudo interligado, ou seja, que nós, para termos a força de vontade, para se calhar dizermos que não é um hambúrguer e para comer uns brócolos, precisamos de estar bem connosco próprios, e estar bem connosco próprios, esse Estar self-care... revigorados, não é? De uma boa noite de sono para Exatamente, estarmos revigorados, recuperados. exatamente, e esse self-care no fundo vem daí. E nós precisamos desse self-care também no sono, ou seja, o sono ajuda-nos a ter essa paciência e essa energia para conseguirmos dizer que não a certas coisas. Se me permite acrescentar uma coisa, de facto a insónia pode ser aguda, pode ser crónica. Todos nós já dormimos uma vez mal na vida, seguramente, claro. Não é? E com impactos no dia seguinte, como estava a dizer. Mas, quando é crónica, há mais de 3 vezes por semana, há mais de 3 meses, de facto temos impactos a curto, a médio e a longo prazo na saúde, que relacionam, como estava a dizer, por exemplo, com a questão da obesidade e das doenças metabólicas, entre outras, entre tantas outras, sem dúvida. Exato. E eu acho que há muita gente que hoje em dia começa a tomar consciência disso. E eu acho que é dessa consciência, ou seja, nós temos um ótimo produto, as pessoas adoram-nos, etc. É muito bom, enquanto fundadora da marca, da empresa, ver isso. E nós ficamos super felizes sempre que vemos isso. Mas eu acho que mais do que o nosso ótimo produto, vem daí. Vem do facto que as pessoas hoje em dia se começam a perceber do impacto que realmente essas noites de sono mal dormidas crónicas têm na vida delas, na saúde delas. E outra tomada de consciência, se me permite, exato. Pedro, que é as pessoas perceberem também que não se recupera as horas de sono perdidas. Muitas vezes as pessoas andam numa maratona durante a semana e dizem, no fim de semana compenso, ou mais tarde compenso, ou nas férias compenso. E não é verdade. Isto é um mito. É um mito que temos assim. aqui que Eu era completamente isso, ou seja, eu era a pessoa que passava uma semana a trabalhar muitas horas, não vou aqui, quando eu comecei a trabalhar, não vou dizer o meu horário porque as pessoas normalmente não acreditam, mas eu trabalhava muitas horas e chegava ao fim de semana e dormia o fim de semana inteiro. E era horrível, tipo, eu não passava o fim de semana com a família, eu chegava à sexta-feira, ia para a cama se calhar às 10, 11 da noite e dormia no sábado até à 1 da tarde, e era uma coisa terrível, mas é isso, as pessoas acreditam que isso funciona. Não funciona para os nossos neurónios, não funciona para que morrem muito mais, não funciona para a obesidade, não funciona para a nossa probabilidade de ter uma doença de coração, não funciona para o Alzheimer, ou seja, o sono é mesmo importante. E eu acho que isso é uma das coisas. E eu acho que... E então dessa necessidade, sentia na pele, nasceu a Blanqui. Nasceu a Blanqui, basicamente. Ou seja, eu basicamente acho que comecei a sentir esta necessidade. Ou seja, eu comecei a sentir que dormir mal tinha um impacto na minha vida, no meu dia-a-dia, que se calhar era maior do que aquilo que eu estava à espera quando tinha se calhar 28, 29 anos, por aí. Parecia-me parvo, não há outra palavra, aos 29 anos ter que começar a tomar comprimidos para dormir. E a Blanqui no fundo surge daí, surge de eu procurar uma solução que me pudesse ajudar a dormir melhor
de forma natural, de forma que não envolvesse tomar comprimidos ou o que é que seja. Não porque os comprimidos não possam ser uma ótima solução, porque podem e são a solução certa para muita gente, só que me parecia que ter 50 ou 60 anos de vida pela frente a tomar comprimidos todos os dias para dormir, se cá não era uma solução que eu quisesse adotar. E no fundo eu passei por anos, foram mesmo anos de processo de tentar perceber, ok, o que é que eu posso fazer? Posso ter uma melhor higiene de sono. Uma higiene de sono é, se calhar, não olhar para o telemóvel antes de dormir, se calhar é ter um melhor colchão, se calhar é ter um melhor entorno para dormir, o que envolve muitas coisas. Posso... Desculpe interromper, e falámos sobre isto há 2 ou 3 semanas com o Dr. Tiago Sá, falámos sobre a importância da higiene do sono como o primeiro pilar, a primeira linha de tratamento dos vários distúrbios do sono, mas nem sempre é suficiente, lá está, Claro. como estava aqui o Pedro a dizer, são necessárias outras estratégias e nessa busca, nesse caminho, como é que descobriu, como é que chegaram ao peso, à importância do peso, do aconchego, ou seja, para dormirmos melhor? Nós, honestamente, ou seja, aquilo que aconteceu, pronto, ou seja, eu andava à procura de uma solução natural para dormir melhor, tropecei num artigo sobre cobertores pesados, achei o conceito super interessante, e o que aconteceu na altura foi, basicamente, eu comprei um para mim, experimentei e teve um impacto imediato em mim. Ou seja, eu numa noite, eu lembro-me perfeitamente desta noite porque foi tipo, eu de vez em quando ainda me acontece quando vou de férias ter esta experiência, que eu normalmente quando vou de férias depois durmo pior e quando volto a casa durmo outra vez melhor e portanto volto a ter a experiência. Ou seja, vai de férias e não leva o Blanqui. Não levo normalmente, ou seja, quando vou sobretudo para fora do país não levo. Mas foi o impacto de ter uma boa noite de sono, que era uma coisa que eu já não tinha há imenso tempo. E eu acho que eu no dia a seguir é quando se faz o clique, porque é aquela coisa que nós às vezes perdemos e não sabemos que nos falta e de repente, espera, eu lembro-me disto. Eu lembro-me do que era dormir bem, acordar descansado, acordar com energia, acordar bem disposto. Era isto. Realmente era isto que me estava a faltar. E foi isso, ou seja, foi esse impacto. E depois aquilo que aconteceu... Eureka. Exatamente. E aquilo que aconteceu depois, um bocadinho à história da Blanqui, é... Eu na altura vivi fora do país. O Ricardo, que é o meu amigo e o meu sócio na Blanqui, também tinha problemas de sono, portanto recomendo-lhe imediatamente o cobertor. Achei que era uma coisa que lhe fazia imenso bem e, portanto, achei que ele devia experimentar. Eu na altura vivi fora do país e nós sempre tivemos esta ideia de começar uma empresa juntos, etc. E aquilo que aconteceu foi termos a noção de que no fundo, isto podia ter muito potencial em Portugal, na Europa em geral, porque isto na altura era uma solução que estava super definida nos Estados Unidos, e que eventualmente havia aqui trabalho para fazer. E que havia também trabalho a fazer do ponto de vista de qualidade do cobertor, ou seja, do ponto de vista dos materiais utilizados para tornar um cobertor hipoalergénico, antitóxico, que a Blanqui é, ou seja, para poder ser utilizado por toda a gente, para termos cobertores adaptados às nossas camas, porque a maioria dos cobertores que existiam eram muito de uso individual, muito pequenos, etc. Portanto, não podiam substituir, por exemplo, um edredom nas nossas camas, era um complemento. Nós queríamos uma coisa que pudesse ser utilizada por todos nós dentro do textilar como uma solução normal para as nossas camas. No fundo, começámos a notar todas essas oportunidades de melhoria, oportunidades de mercado, achámos que havia potencial e foi assim que a Blanqui surgiu. Surgiu de uma coisa que nós vimos que tinha impacto na nossa saúde, da oportunidade de mercado e da oportunidade que nós vimos isto já é o nosso chapéu mais de economia e finanças a falar, não é? Mas da oportunidade que nós vimos Mas esse know-how e essa experiência, seguramente, não é? Foram aqui uma alavanca fortíssima para se lançarem neste projeto. Sim, completamente sim. E pronto, e basicamente foi isso. E a Blanqui, no fundo, surge daqui. Surge desta conjunção entre o mau sono e esta oportunidade que existia. E que ainda hoje existe, porque ainda hoje muito pouca gente tem conhecimento do que é um cobertor pesado ou que os cobertores pesados existem. Existe uma coisa giríssima em Portugal. Eu, noutros países do mundo, eu não noto, ou da Europa, sobretudo, que é onde eu tenho mais exposição hoje em dia, não noto tanto, mas em Portugal existe esta coisa giríssima das pessoas que acham que os edredons mais leves é que funcionam para nos ajudar a dormir melhor, quando não existe nenhum estudo nessa direção, todos os estudos apontam exatamente no contrário. Mas de alguma forma é tipo, não sei se é sabedoria popular ou o que é que seja, mas gerou-se esta ideia. E depois é giríssimo para nós, no fundo, ajudar a desconstruir esta ideia e depois... e os resultados. Não quero aqui saltar demasiado espaço, mas também o que acontece quando as pessoas depois realmente experimentam o cobertor e veem a lógica da coisa e porque é que ele funciona, etc. E é muito giro ver quando as pessoas experimentam e depois viram para nós e dizem eu realmente achava que o edredom mais leve é que era bom, mas realmente depois de experimentar isto eu noto que isto se calhar pode ter um impacto. E depois quando dormem, etc. Os reviews, os resultados que nós vemos, as pessoas que nos ligam, é incrível. Isso é incrível.
E esses estudos, Ricardo, de onde é que vem esta evidência científica sobre o peso, este aconchego? Uh, Bom, é assim, há duas coisas sobre os estudos. A primeira coisa é, ainda há muitos estudos que estão, ou seja, há muitos estudos feitos e há muitos estudos que estão a ser feitos sobre os cobertores pesados, exatamente porque é uma coisa que, e se calhar contando um bocadinho a história dos cobertores pesados, os cobertores pesados não são uma coisa nova, são uma coisa que já existe há 15, 20 anos. São um sistema, se quisermos, de auxílio ao sono que era muito utilizado por pessoas com síndrome de autismo, com ansiedade, sobretudo nos países nórdicos, onde médicos há muito tempo que recomendam como uma alternativa para pessoas que querem ter um sono melhor e que precisam desse tipo de solução. Estão também associados, para quem conhecer pessoas com síndrome de autismo, por exemplo, a coletes com peso, que também existem para acalmar essas pessoas. E o peso basicamente tem essa componente histórica, se quisermos, da parte de nos ajudar a acalmar. Ou seja, nós quando somos, por exemplo, abraçados, nós sentimos mais felizes, mais calmos. Eu sei que não parece peso, mas basicamente a lógica é a mesma. A lógica é de que a pressão em cima de nós faz-nos sentir mais calmos, faz-nos sentir mais aconchegados. Depois existe uma série de teorias sobre porque é que isso acontece. Os estudos mais recentes, aquilo que mostram é basicamente o impacto do cobertor pesado, por exemplo, em pessoas que sofrem de insónia crónica. Houve um estudo em 2020 que demonstrou que mais de 50% de pessoas com insónia crónica deixaram de sofrer de insónia crónica ao utilizar um cobertor pesado, sendo que houve melhorias em... Extraordinário. O número é Eu não tenho, extraordinário. eu não tenho certezas sobre a percentagem, mas houve melhorias no sono de 80% ou 85% das pessoas que sofriam de insónia crónica e 50% deixaram mesmo de ser consideradas clinicamente como sofrendo de insónia crónica. Portanto, isso é extraordinário. E depois há um estudo mais recente, também, por exemplo, deste ano, que demonstra que um dos impactos do cobertor a nível químico no nosso corpo é a libertação de hormonas que nos ajudam a dormir melhor, ou seja, que parte disso basicamente vem daí. Mas existem ainda muitos estudos a ser feitos, nós inclusive por acaso estamos a fazer um cá em Portugal neste momento, para no fundo ajudar a complementar aquilo que existe. Ou seja, nós basicamente se considerarmos que isto é um puzzle, nós temos algumas peças que nos demonstram que o cobertor realmente funciona e aquilo que nós estamos a tentar neste momento, ou que a ciência neste momento está a tentar fazer, porque, mais uma vez, o sono, etc., é uma área onde nós percebemos muito, muito pouco. É incrível depois de entrarmos na área o quanto nós percebemos, o quão pouco percebemos sobre isto. Mas nós basicamente estamos a tentar também contribuir para isso e estamos a tentar contribuir para completar este puzzle no sentido de ajudarmos a perceber também o impacto... O efeito, não é? É, exatamente, o efeito que tem em outros tipos de patologias, etc. Porque nós temos muita gente, imagina, nós temos gente que vem ter connosco e diz, sei lá, nós tivemos um caso giríssimo, uma pessoa que veio ter connosco e disse que a minha mãe, que tem 80 e tal anos, tinha alguns problemas de equilíbrio, etc. Desde que começou a dormir com o vosso cobertor, o equilíbrio dela está muito melhor. Nós não temos nenhum estudo que nos indique que isto tem qualquer tipo de impacto. Eu não sei se isto vem do facto dela dormir simplesmente melhor e por causa disso que há o sistema de equilíbrio. Mas não há nenhum, ou seja, a ciência não tem nenhum tipo de linha que prove que isto faz sentido. Mas é giríssimo ver esse tipo de coisas e nós, no fundo, ou seja, há levantar, no fundo, research... essas hipóteses todas de investigação, não é? Exatamente, e é aí que eu digo, há muito caminho para percorrer nesse sentido. Não só no sentido de mostrar o que é que o cobertor faz, mas no sentido também de demonstrar o que é que um bom sono faz. Porque claro. Quer dizer, o cobertor é um instrumento para um melhor sono, claro. Mas eu acho que às vezes há muita coisa que nós não sabemos sobre o impacto que um bom sono tem em nós e que ajuda imenso. Pedro, e nós estamos aqui a falar dos cobertores pesados. O que é que isto quer dizer? Quanto é que pesa? Estamos a falar do quê? Bom, então, um cobertor pesado, basicamente, e já agora explicando a lógica que eu acho que ainda não expliquei, a lógica do cobertor pesado, se nós quisermos de forma muito simples, ele funciona mais ou menos, ou a lógica é muito como se fosse uma massagem. Um cobertor, basicamente com peso, ele está sobre nós, aplica pressão gentil nos nossos músculos, o que nos ajuda a relaxar. E eu acho que o conceito em si, pode parecer estranho até nós pensarmos numa massagem, porque uma massagem é exatamente aquilo que nos fazem, aplicam-nos pressão gentil para nos ajudarem a relaxar. E é isto, ou seja, o cobertor é isto. Agora, o peso é normalmente a parte que as pessoas dizem. A sério, nós temos cobertores que vão desde 3 kg para crianças até 13 kg, normalmente para casais. E nós normalmente recomendamos que as pessoas utilizem um cobertor com 10% do peso delas, se for para uso individual, ou mais ou menos 20% do peso da pessoa mais leve, se for para uso em casal. Ou seja, nós normalmente estamos a falar, por exemplo, de casais usarem cobertores com 9, 11, 13 kg e de pessoas usarem cobertores com 5, 7, 9, por aí. E, portanto, é muito peso. É muito peso ou parece muito peso quando é dito assim. Mas realmente a sensação que, e obviamente que não funciona com toda a gente, mas a sensação que 9 em cada 10 pessoas têm quando dormem com o cobertor e quando têm o cobertor em cima de si, é que basicamente se sentem mais relaxadas, sentem um abraço aconchegante. E esse abraço ajuda-as a dormir melhor. É basicamente
isto, ou seja, misturando aqui um bocadinho de ciência do que é o cobertor e do que é que acontece e do feedback das pessoas, é um bocadinho isto. Ou seja, é um bocadinho uma massagem, é um bocadinho de um abraço que nos aconchega, que nos abraça e que por causa disso nos faz dormir melhor. Basicamente é isto. E os feedbacks são extraordinários. O feedback é ótimo, ou seja, Desde os profissionais de saúde, tenho imensos fãs que são profissionais de saúde, e eu nas stories pude, já tinha visto no site, mas aqui nas nossas stories, de facto, pude constatar, são inúmeros os profissionais de saúde que têm aqui uma legião de fãs, mas não só, também figuras públicas, não é? Várias pessoas, imensos testemunhos. Quero partilhar alguns, não sei, algumas curiosidades, porque de facto o número é surpreendente e o que as pessoas dizem que foi um antes e um depois na sua vida desde que começaram a dormir melhor. É óbvio, como o Pedro estava a dizer, isto não será uma solução para todos e, como vimos também há umas semanas com o Dr. Tiago Sá, a abordagem deve ser multifatorial e personalizada a cada um, mas para muitas pessoas esta peça do puzzle pode de facto ser determinante. Sim, e eu acho que lá está, e é uma das coisas que nos deixa super felizes, é nós desde médicos a farmacêuticos, a o que é que seja. Psicólogos, neuro... Tudo. Temos e também, quer dizer, depois temos professores e funcionários públicos e tudo o que nós queremos pensar. Portanto, a nossa gama de clientes, graças a Deus, é bastante alargada. Mas sim, mas temos essa parte médica e temos a parte até de nós algumas das parcerias que temos, inclusivamente, são com clínicas de sono, exatamente por causa disso, ou seja, porque mesmo as clínicas de sono nos veem, obviamente que não somos uma solução, como a Paula diz bem, para todos os casos, mas somos uma solução para alguns casos, e mesmo as próprias clínicas de sono nos veem assim e dão essa solução às vezes até inclusivamente aos seus pacientes para os ajudar a dormir melhor. Mas o feedback é incrível, ou seja, nós temos, em termos de figuras públicas, temos esse feedback, posso dar aqui 2 exemplos bastante curtos, mas por exemplo, a Isabel Silva, que é maratonista e que dorme com um blanco e adora dormir com peso. A Isabel, inclusive, usa um cobertor com mais de 10% do peso dela, porque adora dormir com peso e que sente que isso é parte da rotina dela. Nós, por exemplo, no ano passado, por acaso, fizemos uma conferência de sono, no Dia Mundial do Sono, em que tivemos o Fernando Pimenta, e o Fernando Pimenta dizia uma coisa giríssima, que é: eu se dormir mal, eu nem sequer vou à competição. Porque não vale a pena, eu sei que me vai correr mal. E o Fernando Pimenta, para quem não sabe, é canoísta olímpico e é medalhado olímpico. É um dos poucos medalhados que Portugal tem. Portanto, foi giríssimo ouvi-la dizer isso e ver a importância que isso tem para ele. E a Isabel vê a coisa mais ou menos da mesma forma e nós somos uma ajuda para isso. E depois temos o caso, por exemplo, do Nuno Marco, que também foi giríssimo, porque o Nuno é uma pessoa que dorme muito mal. E foi giro ver não só o Nuno, e não tenho um post giríssimo sobre isto no Instagram de há 2 anos atrás, do efeito que o cobertor teve no som dele, etc. Ver o impacto que teve nele e que nós ajudámos a dormir melhor, ficámos muito felizes com isso, mas também teve no filho dele, porque isso nós não sabíamos, nós quando demos o cobertor não sabíamos isto, mas o filho já estava a começar a sofrer de insónias e ter mais ou menos os mesmos problemas que o pai, e começou a dormir com o pai, na altura em que nós lhe demos o cobertor, e começou a dormir muito melhor, e também foi muito giro ver isso. E isto são também as histórias que nós ouvimos dos clientes. Eu tenho histórias giríssimas de clientes que nos ligam por um motivo qualquer e que depois acabam a contar-nos histórias do género: epá, o meu filho, eu comprei-lhe um blank e vocês não têm noção, ele não o quer usar. E nós perguntamos porquê, o que é que aconteceu? Não, é que vocês não imaginam, agora ao fim de semana não acordo a tempo dos desenhos animados, e fica chateadíssimo. Ou então, tivemos uma história giríssima que rimos imenso de uma senhora que ligou para nós a pedir aconselhamento sobre uma capa que queria comprar para o cobertor e que depois acabou a conversa a dizer: bom, vocês não sabem se me arranjaram cá em casa. E nós, pô, a senhora está a comprar uma capa, qual seria este que nós arranjámos? Porque é que corrido assim tão mal? Ela: não, é que vocês não sabem, eu sou casada há mais de 15 anos. O meu marido apareceu cá em casa com o vosso cobertor e eu disse: pá, o que é que tu foste fazer à tua vida? Gastar este dinheiro num cobertor, etc. De certeza que isto não funciona. Pá, de certeza isto. O que é que tu foste fazer? Pá, eu tive que dar o braço a torcer. Eu, ao fim de 15 anos, tive que lhe dar razão. Eu nunca lhe tinha dado razão em nada. E é muito giro ver essas histórias e ver depois o impacto que nós temos. E isso vê-se nas reviews do nosso site também, das pessoas que dizem: comecei a dormir melhor no dia 1, ou demorou uma semana, mas comecei a dormir melhor, ou mudou. E é muito giro ver esses casos em que realmente mudámos a vida de alguém, que as pessoas dizem mesmo: eu tenho uma vida diferente porque de repente tenho mais energia a acordar, ou o que é que seja. Pá, isso é tudo muito, muito gratificante. Oh Pedro, e onde é que as pessoas podem comprar um cobertor pesado Blanky? Então, as pessoas podem comprar no nosso site, em blanky.pt, podem comprar em algumas das nossas lojas, ou em todas as nossas lojas parceiras, que são, nomeadamente, estão no nosso site e podem ver no nosso site, mas para além de algumas clínicas de sono,
Aquela que as pessoas provavelmente vão conhecer melhor é a Colchonete, que é uma rede de sono que está espalhada pelo país. E para além disso, podem também vir visitar-nos no Self-Care Market, onde temos algumas surpresas também para as pessoas, e podem também comprar lá se quiserem, obviamente. Quer desvendar algumas das surpresas que prepararam para o Self-Care Market Summit? Eu quero desvendar Nos dias 25, Diga. deixa-me só dizer isto, 25 e 26 de março deste fim de semana, na Cordoaria Nacional em Lisboa. Eu quero desvendar a principal, porque aquilo que as pessoas mais nos dizem é: isto parece giro, mas eu adorava experimentar. E nós temos, obviamente, lojas onde as pessoas podem experimentar o cobertor, mas às vezes as pessoas têm assim, alguma vergonha, ou o que seja. Então nós, para o Self-Care Market, aquilo que estamos a preparar, e a nossa surpresa principal, é que as pessoas vão poder experimentar o Blanky. E, portanto, qualquer pessoa que esteja a ouvir e que esteja na dúvida, ou que tenha um amigo que está na dúvida, ou o que seja, e que quer experimentar antes de comprar, que eu percebo perfeitamente, venham ter connosco à Cordaria nos dias 25 ou 26, ou nos dois, se quiserem. Lá estaremos. Venham falar connosco e venham experimentar o cobertor, porque nós vamos dar-vos a oportunidade na Cordaria de experimentarem o cobertor. E quem não quiser esperar, pode comprar já, pode comprar já. E há aqui um período muito interessante dos 100 dias, não é? Claro, nós fazemos isto exatamente. Eu, por acaso, ainda hoje estava a falar com uma cliente. Olha, já isto. temos aqui pessoas a dizer lá estarei. Muito bem, então vemo-nos lá. Mas eu ainda hoje, por acaso, estava a falar com uma cliente sobre isso, que é, nós temos este período de 100 dias exatamente por causa disto. Ou seja, as pessoas que têm medo de experimentar, as pessoas que não sabem se vai funcionar com elas, as pessoas que acham que se calhar pode ser peso a mais, ou se calhar pode ser peso a menos, ou 9 quilos acima de mim, meu Deus, não sei. Todas essas pessoas, basicamente, têm esses 100 dias de devolução e troca grátis. Nós cobrimos todos os portos, cobrimos tudo, não há qualquer problema. Para experimentarem, para comprarem, para experimentarem, para verem se funciona com elas. Se não funcionar, podem devolver. Nós só queremos clientes satisfeitos, é uma coisa que nós dizemos muito. E, portanto, nós não temos qualquer interesse em ficar com um cliente insatisfeito que acha que o cobertor não funciona para eles. E podem também trocar, ou seja, isso acontece muito, que é as pessoas que compram, e sobretudo em casais, que compram e às vezes acham que foi se calhar 2 quilos a mais, ou 2 quilos a menos, e se calhar querem trocar por mais peso ou por menos peso, porque não sabiam bem o que é que aquilo era, e portanto podem usufruir desses 100 dias para fazer exatamente isso. Oh Pedro, já temos aqui algumas perguntas que foram surgindo, e eu acho que estas questões são muito interessantes, que têm a ver com o peso. Como é que material põem dentro do cobertor para que tenha esse peso, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9, ou até mais quilos. Sim. E como é que conseguem distribuir o peso de um modo uniforme por todo o cobertor? Então, bom, isto aqui entra algum do segredo do Pronto, mas assim, mas sim, mas não me importo desvendar, mas estou só a dizer às pessoas que têm a sorte de estar nesta live que nós estamos a desvendar segredos. Basicamente, então, o peso do cobertor foi uma das coisas que nós passámos cerca de 6 meses a desenvolver o cobertor, ou seja, cobertores pesados existem muitos, as pessoas podem comprar muitos, em Portugal se calhar não tantos, mas fora de Portugal podem comprar bastantes. Nós quisemos desenvolver um cobertor que fosse muito bom, que fizesse justiça ao nome que Portugal tem no mercado têxtil. E parte disso envolve exatamente os materiais, envolve exatamente, por exemplo, os enchimentos. Nós queremos, por exemplo, um enchimento. Muitos dos cobertores pesados que se podem comprar de outras marcas ou noutros países da Europa têm enchimentos que são tóxicos ou que causam alergias e, portanto, não podem ser usados por toda a gente. Uma das coisas que nós fizemos foi exatamente isto. Nós usamos como enchimento areia de vidro. Porquê que usamos como enchimento areia de vidro? Exatamente por causa disto. O nosso cobertor é hipoalergénico e antitóxico também por causa desse enchimento. As pessoas às vezes dizem, mas é vidro. Sim, mas é areia, é sobretudo areia. Ou seja, é a mesma sensação, e para quem experimentou sabe isto, e eu sei que temos aqui alguns clientes no chat muito simpáticos, que podem confirmar exatamente isso, que basicamente nós quando apertamos o cobertor sentimos o que sentimos são alguns grãos de areia, basicamente, lá dentro. E é como ir à praia, é a mesma areia da praia. E até dá um sentimento engraçado quando o cobertor está por cima de nós, porque basicamente é quase como ter areia a ajustar-se ao nosso corpo. Ou seja, não sei se... Quando nós nos deitamos na praia, a areia por baixo das nossas costas ajusta-se ao nosso corpo, o cobertor quase que faz o contrário, mas por cima de nós. Portanto, é giríssimo essa parte. E depois temos mais 6 camadas para garantir que, a areia não foge, mas 2, que é um cobertor e não uma camada de areia por cima de nós. Ou seja, que o sentimento é muito parecido com o do edredom e não com outra coisa qualquer que pudesse ser. E aquilo que nós tentámos em todas as camadas é garantir que temos, lá está, uma perfeita distribuição de peso. Isso é uma das coisas que nós fazemos e que tentamos garantir e faz parte do nosso processo de cozedura e
de muito trabalho que nós fazemos com as nossas fábricas tem a ver com isso, tem a ver com a distribuição do peso e garantir que essa distribuição de peso é feita da melhor maneira possível. E o processo de cozedura, as pessoas provavelmente não querem saber sobre isto, mas existem truques do processo de cozedura para fazer isto que são giríssimos. Mas o resultado... O resultado é que temos perfeita distribuição de peso. E depois, também no resto dos materiais, tentamos utilizar materiais muito bons. Portugal é muito conhecido pelo seu uso de algodão, e, portanto, nós temos um algodão no nosso cobertor que, modéstia à parte, é mesmo muito bom. Ao toque, etc. As pessoas que mais uma vez forem à corredoria poderão ver. E tentamos ter muito, lá está, estes materiais que tornam a experiência de dormir ou seja, que tornam dormir numa experiência mais do que ser só uma coisa que nós fazemos porque sim, mais do que ser só aquela coisa que nós fazemos para ligar os dias. E vem muito lá está de que nós desenvolvemos o Blanky em primeiro lugar, e sem ofensa nenhuma para os nossos clientes, não para eles, mas para nós. Ou seja, eu não consigo dormir sem dormir com o Blanky. Os meus amigos, quando eu vou de férias, era aquela história que eu estava a contar há bocado, riem-se imenso, porque eu passo os dois primeiros dias super macambúzio e chateado, porque passo as 2 primeiras noites a dormir super mal. Ao fim da terceira noite caio de cansaço, durmo bem, e no terceiro dia já estou melhor, mas é por puro cansaço, é mesmo ridículo. E portanto, eu sei que às vezes parece que eu estou a tentar vender isto, e obviamente que estou, mas é mesmo verdade, eu não consigo dormir sem o Blanky, o Ricardo não consegue dormir sem o Blanky dele. E, portanto, o cobertor está muito pensado e nós pensámos muito para nós. Nós dissemos, já que vamos abrir uma marca e já que vamos abrir uma empresa, vamos ao menos fazer uma coisa que nós gostemos mesmo de usar. E foi isso. Ou seja, o cobertor tem toda essa qualidade nos materiais, no enchimento, que nós pensámos para nós, em primeira instância. E pronto, e é isso. E o enchimento, basicamente, e o truque do peso, etc., vem daí. E aqui, mais feedbacks extremamente positivos e obrigado por partilharem. E, entretanto, pode-se colocar uma capa no cobertor e eu acrescentava outra pergunta. Pode-se lavar? Como? Então, respondendo às 2 perguntas, o cobertor pode ser lavado a seco, como o edredom normal, ou a 30 graus. Aquilo que acontece normalmente é que as máquinas domésticas têm um limite de peso em que não comportam esse peso do cobertor, normalmente, e, portanto, tem que ir, por causa disso, uma lavanderia ou uma coisa do género, acontece muito. Nós, normalmente, o que recomendamos até para aumentar a vida útil do cobertor e para facilitar o processo de lavagem é usar algumas das nossas capas, e nós temos capas para o cobertor. A lógica das capas também tem a ver com aumentar a vida útil do cobertor ao longo do ano, ou seja, o cobertor em si nós preparámos para ser de meia estação, e isto é intencional. A intenção é que o cobertor possa ser usado o máximo de tempo ao longo do ano. Temos capas de hibernar, nós chamamos de capas de hibernar, que são capas para o inverno, que aquecem o cobertor e tornam o cobertor tão quente como um edredom, e, portanto, ótimas para esta altura do ano. Temos capas de algodão, para quem tem uma casa melhor isolada, ou para outras alturas do ano um bocadinho menos frias, também servem para proteger o cobertor. E depois temos capas ice, que são feitas de bambu. A maioria das pessoas em Portugal não conhece o bambu, mas não posso deixar esta recomendação vezes suficientes. Com o verão que nós temos, o bambu é tudo aquilo que vocês deviam ter nas vossas camas. Se não comprarem na banca e comprem noutro sítio qualquer, nós temos conjuntos de lençóis também, mas comprem num sítio qualquer se quiserem, mas tenham bambu nas vossas camas porque é a melhor coisa para o verão e com os nossos verões super quentes é a melhor coisa. Mas o bambu basicamente serve para arrefecer o cobertor. E é uma coisa giríssima, mais uma vez, sem entrar aqui em detalhes muito técnicos, o bambu ajuda a arrefecer o cobertor, ajuda a arrefecer a nossa temperatura corporal e por causa disso é ótimo para dormir no verão. Fantástico. Sempre aqui na linha da frente, a inovar. E a inovar também para os nossos animais. Sim, nós também, ou seja, a nossa razão de ser enquanto empresa, ou não sei bem como descrever isto, mas nós queremos estar muito ligados entre esta parte da inovação têxtil e inovação no mercado do sono. E, portanto, estamos aqui alguns no meio. E dado que eu tenho gatos, não é? E dado que tantos amigos meus nos pediam coisas para os animais, etc., nós lançámos também um cobertor fresco, há bastante pouco tempo, mais a pensar no verão já, para os animais. E, portanto, temos também um Pet Land, que até é verdade que lançámos há pouquíssimo tempo. É uma das nossas inovações para este ano. Estamos a preparar algumas outras que vão surgir depois mais para o final do ano. Mas o Pet Blank é uma realidade, existe, está a ver no nosso site. Quem tiver um animal e quiser um cobertor para o animal também pode comprar o Pet Blank, é verdade. Pedro, e para além disso, também eu vou aqui uma pergunta sobre os lençóis. Também vendem lençóis e os lençóis têm algumas características especiais ou diferenciadoras? Sim, ou seja, os conjuntos de lençóis que nós temos são os conjuntos de lençóis de bambu, que são o bambu basicamente, para quem não sabe, ou seja, deixe-me se calhar começar a conversa ao contrário. A maioria dos materiais que nós vemos nas nossas camas em Portugal são de uma de duas fibras, ou é poliéster ou é algodão. O bambu é uma fibra que nós usamos muito pouco em Portugal, mas que é muito usada na Ásia.
E o bambu é uma fibra que, quando bem tratada, é tão macia como o melhor algodão. E o melhor algodão é algodão egípcio, é algodão de 800 fios. É uma coisa que nós, é assim, raramente vemos nas nossas casas. E nós basicamente temos lençóis e temos capas de bambu, 300 fios acetinados, isto é o tratamento que damos ao bambu, e que tornam, eu não consigo descrever isto, as pessoas têm mesmo que tocar e experimentar e poderão fazê-lo na cordoaria, mas tornam num material super macio e super fresco ao toque, etc. Eu posso dizer-vos que mesmo no inverno eu tenho lençóis de bambu na minha cama porque já não consigo dormir com mais nada, e depois aqueço, apesar de eles serem super frescos, aqueço depois com o cobertor e com as capas de liberdade, mas eu não sou exemplo, se calhar. Mas temos esses conjuntos de lençóis de bambu que, sobretudo para o verão, recomendamos bastante às pessoas e recomendamos que tentem, porque são, honestamente, são incríveis. Não tenho, eu gostava de poder dizer aqui qualquer coisa diferente disto, mas eu sei que é em causa própria, mas experimentem e depois deem-me razão se quiserem, mas são mesmo muito bons. E mais uma vez podem experimentar na cordoaria nos dias 25 e 26 de março. Esperamos por todos vós. Pedro, mas também há aqui um trabalho que fazem que eu achei interessantíssimo e que tem que ver com o trabalho que desenvolvem com as diversas associações. Sim, Quer ou seja, contar-nos um bocadinho sobre esse trabalho tão interessante, tão bonito e tão gratificante que deve ser e que fazem também na Blanky? nós, por vários motivos, eu e o Ricardo achamos que o sono é super importante e achamos que gostávamos que toda a gente conseguisse dormir melhor. E percebemos que temos um produto que não é confortável por todas as bolsas. Acessível a todo. Exatamente. E percebemos isso. E obviamente que tentamos, para uma pessoa normal, dar todas as condições. Temos, por exemplo, pagamentos em prestações, coisas do género, para permitir às pessoas comprarem o seu cobertor. Há uma coisa também que eu digo sempre em relação ao preço do cobertor, que é realmente caro, mas é uma coisa que nos vai ajudar a dormir melhor e, honestamente, é uma coisa que vamos usar 8 horas por dia, que é mais do que usamos o nosso telemóvel, que custa menos do que o nosso telemóvel e vai durar mais tempo, portanto também existe isso. Mas em relação... Só fazer aqui um parênteses, é que nós devíamos dormir, em média, os adultos, não é? 7 a 9 horas, o que dá a tal média das 8, não é? Ou seja, 1/3 da nossa vida deveríamos passar a dormir. E quantos que nos estão a ver, não é? É que isso não acontece. Portanto, de facto, é um investimento. É um investimento na nossa saúde. E há 1/3 da nossa vida onde nós acho que damos muito pouca atenção e mesmo em termos de casa, normalmente eu noto que as pessoas dão muito menos atenção ao quarto do que às vezes a outras áreas da casa e a verdade é que se calhar passam mais tempo no quarto do que no sofá, mas pronto. Mas sim, completamente. Mas parte desta razão da empresa de tentarmos que toda a gente possa ter essa oportunidade de experimentar o cobertor, de ter os 100 dias, de dormir melhor, passa também pela nossa componente social e nós tentamos trabalhar com instituições para podermos dar cobertores a quem precisa deles e não tem maneira de chegar. Por exemplo, em Portugal trabalhamos com a Federação Portuguesa de Autismo, com mais algumas associações de autismo que também estão associadas com a Federação Portuguesa de Autismo e com algumas outras instituições de sem-abrigo, etc., para podermos também ajudar e dar a nossa parte. E tentamos fazê-lo, no fundo, com a ajuda dos nossos clientes, ou seja, tentamos ter uma percentagem mais ou menos constante dos cobertores que vendemos e dos cobertores que damos e, no fundo, que as pessoas que também nos compram cobertor saibam que estão também a ajudar algumas pessoas a dormir melhor através disso. Lembrando uma vez mais, podem comprá-lo no site www.blanky.pt. E eu estava a ver aqui uma pessoa a perguntar se vendíamos para fora. Enviamos para toda a Europa, quer através do Blanky.pt, quer, se quiserem dizer aos vossos amigos internacionais, temos o blankysleep.com, que é o nosso site em inglês, e depois temos versões em francês, em holandês e em alemão. Portanto, se conhecerem alguém na França, na Alemanha, que não fala português. Portanto, a internacionalização já está. Sim, nós somos, eu acho que isso é uma das coisas que nós também, enquanto empresa, temos. Ou seja, nós temos este edge de ajudar as pessoas a dormir melhor, também temos o edge de... Nós gostamos imenso de Portugal e acreditamos que temos um ótimo fabrico e queremos ajudar um ótimo fabrico e mais coisas ótimas em Portugal. E queremos que isso se espalhe pelo resto da Europa. Ou seja, e nós normalmente em Portugal temos uma coisa que é, nós somos ótimos a fabricar e somos péssimos a criar marcas. E nós, a Blanky é exatamente, tentamos ter um bocadinho o contrário, que é, nós não temos fabrico próprio, nós fazemos outsourcing do nosso fabrico para fábricas portuguesas e fora de Portugal, mas tentamos ter uma marca portuguesa muito forte na Europa. Vi aqui uma pergunta sobre o Canadá, para o Canadá ainda não, infelizmente, mas iremos lá chegar um dia. Mas tentamos ter essa marca forte para o resto da Europa e é um dos objetivos que nós temos enquanto empresa, é ter essa marca forte para o resto da Europa, porque é uma das coisas que nos falta, não é? Ou seja, nós temos
sobretudo, por exemplo, eu tenho amigas minhas que me dizem várias vezes, comprei estes sapatos caríssimos, são feitos em Portugal, mas a marca é italiana, ou a marca é não sei de onde. Nós queremos ser exatamente isso, mas a marca ser portuguesa. E, portanto, estamos a tentar fazê-lo e estamos a tentar, e temos esses sites todos, etc. E estamos a fazer esse caminho exatamente por causa disso. O nosso tempo está quase a esgotar-se e passou aqui uma pergunta que foi tão rápida que eu não apanhei, mas era qualquer coisa sobre a capa hibernar. Portanto, se essa pessoa ainda estiver aqui connosco e quiser recolocar a questão, por favor, esteja à vontade. Era uma questão que tinha a ver com a capa hibernar. Eu não sei se o Pedro conseguiu ler. Eu não vi, mas eu posso... Pronto. Eu não vi, mas posso... E voou, porque entretanto entraram outras pessoas e isto vai responder às duas questões mais comuns sobre as capas de hibernar. A primeira é, pronto, o que é que elas fazem? São capas para inverno, são capas que aquecem o cobertor, tornam o cobertor tão quente como um edredom. A segunda questão que nos põem, e sobretudo até há uma semana atrás, era: então, mas quando é que vamos voltar a ter capas de hibernar? Porque nós tínhamos-las completamente esgotadas. E nós não dissemos isto a ninguém porque não queríamos prometer demasiado. Nós, por acaso, tivemos a sorte de ter aqui um regresso de algum stock. Portanto, neste momento temos algumas capas, vai esgotar muito rapidamente. De hibernar, voltámos a ter em stock e estão à venda no site. Portanto, se quiserem, se a questão era essa, quando é que as voltávamos a ter? Neste momento voltámos a ter, honestamente não vão durar muito. Não. É para usar diretamente, não era essa a questão, mas obrigada. Okay. É para usar diretamente no corpo ou precisa de lençol? Ou é preciso usar lençol? Depende do que é que a pessoa quer fazer. Eu posso dizer que eu, por exemplo, uso diretamente em cima do meu corpo, mas eu sei que há clientes nossos que usam com lençol pelo meio, depende do que é que as pessoas preferem. E no fundo vai um bocadinho com a higiene de som de cada um e para que as pessoas percebem. Mas o ponto é, as capas estão feitas de um material que permite que sejam usadas diretamente sobre o nosso corpo. Pedro, quer deixar-nos alguma mensagem final, antes de nos despedirmos aqui de todas as pessoas que estiveram connosco neste serão que passou a voar e que foi tão agradável? Sim, é super rápido, não é? Em primeiro lugar, Paulo, quero agradecer o convite e quero agradecer esta iniciativa de Self-Care Market, que eu acho que é muito útil e acho que vai dar a muita gente a oportunidade, não só em termos de som, mas em termos também de outras coisas, porque eu tenho alguma informação privilegiada e sei o que é se algumas das coisas que vão acontecer. Acho que vai ser muito giro, acho que vai dar a oportunidade a muita gente de trabalhar essa vertente e de saber um bocadinho mais sobre essa vertente e, portanto, acho que vai ser muito giro por aí. Em segundo lugar, em termos de mensagem, eu quero voltar ao início, quase, que é: sim, obviamente, cobertores pesados, sim, obviamente, a Blanky, e sim, obviamente, nós somos uma solução, e se alguém nos esteja a ver, se estiver a sofrer de insónia, ou o que é que seja, sim, tentem-nos. Se não resultarem, têm 100 dias para resolver, ótimo. Tudo isso, mas honestamente, eu acho que a nossa luta hoje em dia, se quiserem, é muito ainda no passo anterior, no passo onde estávamos a falar no início, que é a importância de um bom sono. A quantidade de coisas que nós não sabemos sobre o nosso sono e impactos na nossa vida que nós não sabemos que o sono tem, que vamos começando a saber e que são absolutamente... Eu lembro-me, por exemplo, eu lembro-me quando li os estudos sobre o impacto que más noites de sono consecutivas têm, por exemplo, na nossa probabilidade de ter Alzheimer ou uma doença de coração. Fiquei completamente abismado. As pessoas não fazem a mínima ideia. Há imensos estudos que relacionam com... As pessoas não fazem a maioria delas a mínima ideia e eu acho que o ponto principal até é de saúde mental, é exatamente de vocês que já sabem, falem com os vossos amigos sobre isto, porque a maioria deles cá não sabe. E sabendo, se não tiverem uma boa higiene de sono, se não dormirem bem, pode não ser a Blanky, mas tomem medidas em relação a isso, porque honestamente é se calhar mais importante do que o exercício no ginásio ou do que e tão importante se calhar como uma alimentação saudável. É mesmo a terceira vertente desse triângulo, ou o terceiro pilar, como lhe quiserem chamar, é mesmo importante, prestem atenção, porque vai ser uma coisa que se calhar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, dependendo do tipo de vida que vocês levam, mas vocês vão notar a diferença e vocês vão olhar. Por exemplo, eu sei que o nosso presidente adora dizer que dorme muito pouco e que dorme não sei quantos, e que lê não sei quantos livros por noite. Há short sleepers também há esse tipo de pessoas. Há pessoas que são naturalmente raras, têm um não é? ciclo... Mas há pessoas que com poucas que horas estão bem. Sim. E há pessoas que são têm realmente esse... Eu ia dizer uma coisa, mas não para posso... a maioria das pessoas não é assim. Mas é isso, mas o ponto é exatamente esse. Ou seja, não é o exemplo. O exemplo não é que a nossa vida devia ser dormir muito pouco. Atenção, isto está a vir de alguém que fazia disto vida. Portanto, eu sei que estou a pregar contra o meu eu há 5 ou 6 ou 7 anos atrás, olharia para mim hoje em dia e diria: mas tu tens certeza do que estás a dizer? Sim, tenho. Pedro Casero, com 25 anos, tem atenção ao que estás a fazer à tua vida, dormir 4 horas por noite ou 5 horas por noite, não é exceção, e vai haver uma altura onde isto te vai catch up e te vai obrigar a tomar outro tipo de soluções. E essa é a mensagem. A mensagem é o nosso corpo não perdoa. Ou seja, nós, aquilo que estamos a tirar
hoje, do que quer que seja, de comida, de exercício, do que é que seja, de outros problemas até, se não tivermos atenção a isso, a coisa vai voltar. E vai voltar para nos atormentar. E, portanto, tomem medidas hoje. O que quer que isso seja. Pode ser só deixar de usar o telemóvel antes de dormir, para ter uma melhor higiene de sono. Pode ser uma série de coisas. Falem com os especialistas se tiverem problemas graves. Procurem informar-se junto dos vossos farmacêuticos, junto de médicos, o que é que seja. Mas tenham atenção. Prestem atenção ao problema. Falem disto, porque é daquelas coisas que não se falam. Nós falamos sobre os carros novos que compramos. Falamos sobre as dietas novas que estamos a fazer. Falamos sobre o facto de termos começado um novo programa no ginásio, uma nova, o que é que seja. Mas não falamos sobre o sono. É uma coisa que acontece nos nossos quartos e que fica lá fechada. Tentem contrariar isso junto dos vossos amigos, junto das vossas famílias, porque é isto. Porque eu estava a entrar nesse ritmo, portanto eu falo mesmo de conhecimento próprio, que é muito fácil nós acordarmos 2 ou 3 vezes durante a noite, durante uma série de noites seguidas e acharmos que é normal. Não é. Não é. Não é. E portanto tenham atenção a isso. Portanto, 2 mensagens muito importantes. Valorizar os distúrbios de sono, a privação de sono ou os problemas de sono. Pedir ajuda ou procurar ajuda. E segunda mensagem, muito importante também, experimentar um cobertor blanco, porque pode ser a peça do puzzle, como o Pedro estava a descrever há pouco, sim, que pode ser essencial. Sim, exatamente. E, portanto, venham até à corredoria, dias 25 e 26 de março, e podem experimentar. Muito bem. Pedro, estamos mesmo aqui na nossa reta final. Como já todos perceberam, o Pedro vai estar no Self-Care Market and Summit, dias 25 e 26 de março, na Cordoaria Nacional, em Lisboa. Com essas surpresas todas que a Blanky está a preparar, vão poder experimentar os vários cobertores pesados da Blanky, mas também vai ter aqui uma palestra que vai ser assim surpresa também. Mas hoje não vamos revelar hoje não vamos falar sobre isso. Já contámos muitas coisas hoje. Mas de facto o pilar do sono é um dos 6 pilares essenciais do autocuidado e no Self-Care Market and Summit vamos falar sobre o significado, sobre a importância do autocuidado e das práticas que nós podemos adotar na nossa vida para que possamos preservar e até melhorar a nossa saúde. Hoje ficamos por aqui. Eu queria agradecer imenso ao Pedro, à Blanky. Foi um gosto muito grande. Estou também eu ansiosa por comprar e por experimentar um Blanky. E depois prometo que dou o meu feedback. Muito obrigado, Paula. Eu é que agradeço a vossa disponibilidade, a vossa simpatia e o conhecimento que partilham, que partilharam hoje aqui connosco. E dizer que na próxima quarta-feira, cá estaremos, uma vez mais, às 9, com um tema surpresa, não vou revelar, é da área da dermocosmética, mais uma marca que vai estar connosco. E vamos estar à conversa na próxima quarta, às 9, como é habitual. Entretanto, até lá, durmam bem e fiquem bem, com mais e melhor saúde. Boa noite. Obrigada, Pedro. Adeus. Boa noite. Obrigada. E obrigada a todos.